Olá, uma boa tarde a você. Começamos agora o Agricultura BR. Olá, uma boa tarde, seja muito bem-vindo. Hoje é sexta-feira, 17 de novembro. Acompanhe com a gente que vai ser destaque nesta edição. Destaque nessa edição são informações importantes, desdobramentos sobre o Fundo Rural. Vamos receber no dia de hoje o senador Valdemir Moca, do PMDB do Mato Grosso do Sul. Você fica sabendo também como está o andamento do plantio da safra de soja nos principais estados produtores do Brasil e também na Argentina. Você vai saber também do primeiro levantamento do INEA, Instituto Mato Grossense de Economia Agrícola, para a segunda safra de milho em Mato Grosso. E ainda, a consultoria Safras e Mercado reduz a expectativa da safra brasileira de café neste ano de 2017. Mercado Físico e Futuro, previsão do tempo a partir de agora. É o Agricultura BR no ar. E o Agroações de hoje destaca informações importantes de outra grande empresa frigorífica, o Marfrig, que também adotou ao Refis, parcelando com isso débitos que tinha junto à Receita Federal. É o que você confere agora no quadro Agroações. E como eu estava dizendo, o Marfrig, uma das maiores indústrias frigoríficas do país, também adotou o Refis para o refinanciamento de débitos, dívidas de tributação federal que somam ali em torno de 1 bilhão e 300 milhões de reais. A situação traz para a empresa, assim como as demais que já fizeram essa adesão, uma circunstância primeiro de assumir essa dívida e condições melhores de pagamento e com desconto. Vamos saber então que dívida é essa, 1 bilhão e 300 milhões de reais, é o que está sendo refinanciado de débitos federais e nele está dividido da seguinte maneira, essa divisão ela fica com o Refis Copa do montante total de 672 milhões de reais e migração para o Refis Copa e também 585 milhões de reais de débitos vencidos a partir de janeiro de 2014. Então aqui migra do Refis Copa 672 milhões de reais, que já era um outro refis feito anteriormente, e agora também os vencidos a partir de 2014, que foi o ano da Copa, 585 milhões de reais. Com essa adesão, a empresa endereça suas discussões tributárias e abre espaço para fluir os seus créditos e com isso espera também uma situação melhor de acesso a crédito aqui no país. Uma outra informação importante é em relação ao como que deve ser a condição de pagamento. Ela deve fazer um pagamento de 251 milhões de reais e o restante será parcelado. É o que nós vamos mostrar agora, até dezembro de 2017, então, portanto, até o final do próximo mês, antes do ano encerrar, serão pagos 251 milhões de reais. O saldo remanescente é de 490 milhões de reais, que será pago em 145 parcelas. Os descontos e permissões do programa tendem a esse acerto que foi feito com a Marfrig. A adesão ao programa tem um impacto líquido de cerca de 57 milhões de reais em despesas da empresa, afetando as linhas de resultado financeiro, imposto de renda e contribuição sindical, de acordo com a própria instituição. O assunto agora é soja. Começou o período de atividade intensa do plantio da safra de soja na Argentina. Segundo o boletim semanal de acompanhamento de safra, divulgado nesta última quinta-feira pela Bolsa de Cereais de Buenos Aires, a última semana foi de avanço forte, mais de 11 pontos percentuais de elevação, chegando a mais de 4 milhões de hectares plantados já
com a nova safra de soja do país. Acompanhe comigo na tela como que vem sendo o andamento do plantio por lá. Até o dia 1º de novembro, a área plantada alcançava 1.300.000 hectares, cerca de 7% do previsto para este novo ciclo. No dia 8 de novembro, o plantio chegava aos 12%, alcançando mais de 2 milhões. E nesta última semana, alavancaram as atividades de campo os agricultores argentinos, chegando a quase 24% de área plantada até o dia 15 do mês, quarta-feira desta semana, chegando, portanto, aos 4.300.000 hectares da área prevista. A Argentina deve cultivar pouco mais de 18 milhões de hectares com soja neste novo ciclo, temporada 2017-2018. A área marca a segunda temporada seguida de redução na intenção de plantio da soja no país. Isso acontece porque o presidente novo do país, Maurício Macri, reduziu as taxas de exportação do milho e do trigo, zerando a tributação sobre estes produtos exportados. Além disso, zerou as cotas que existiam para exportar estes produtos e não fez o mesmo com a soja. Por isso, os argentinos deram maior preferência a estas outras culturas em detrimento da oleaginosa. A gente só confirma esses dados agora nos dados da Bolsa de Cereais de Buenos Aires, que mostram como que a área destinada à soja na Argentina vem caindo nos últimos anos. Ciclo 15-16 foram 20.100.000 hectares plantados com grão. Temporada 16-17, 19.200.000 e para este novo ciclo, 18.100.000 hectares é a previsão, portanto, da área plantada com soja na Argentina neste novo ciclo. E nos últimos dias surgiram outras novidades a respeito do mercado internacional da soja, né, Fabiano, com a divulgação do último relatório de oferta e demanda dos Estados Unidos. Esse relatório, de início, ele deu uma frustrada no mercado que esperava uma redução maior em relação à produção e estoque norte-americano. Em relação hoje ao cenário de mercado mesmo, hoje você tem pouca força ou pouca determinação no mercado especulativo que faça com que essa soja lá em Chicago suba. Isso acaba afetando também os negócios aqui no Brasil, no mercado nacional, principalmente no mercado físico. Vamos saber como é que vem soja em Chicago agora. Soja em Chicago, neste momento, tem movimentação de alta e vai ganhando cerca de 4 centes na variação que nós temos agora. Janeiro de 2018 vem com $9,76 por bushel, com uma alta de 4 centes. Março também vem próximo disso, $9,86 o bushel. Maio, $9,96 o bushel. E julho, $10,05 por bushel, também com altas aí variando entre 3 e 4 centes, posições de mais curto prazo com alta neste momento. E neste mês de novembro, no finzinho do mês, Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul, recebe um importante curso da agência Safras e Mercado, que vai falar sobre a comercialização futura de soja e de milho. Acompanhe as informações. Campo Grande, Mato Grosso do Sul, recebe nos próximos dias 28 e 29 de novembro o curso Comercialização de Milho e Soja, como reduzir riscos na comercialização utilizando ferramentas globais, oferecido pela Safras e Mercado. O objetivo é mostrar ao participante a compreensão dos mecanismos de formação de preços nos mercados de milho e soja, estratégias de comercialização, dominar técnicas que permitem a adequada ligação entre os mercados físico, futuros e de opções. Curso de comercialização para soja e milho. Inscrições, ligue para 11 3053 2736 ou WhatsApp 11 99521 7239. O assunto segue sendo soja. Por aqui é hora de acompanhar como vem sendo o plantio da nova temporada no Brasil, temporada 17-18. Mato Grosso do Sul, um dos 5 maiores estados produtores, está na reta final do plantio da nova safra de soja. Segundo o Sistema de Informação Geográfica do Estado, o SIGA-MS, o plantio já passa de 86% e está dentro da normalidade para o período. A gente acompanha na tela agora que ele ainda vem um pouquinho atrás do observado nesta mesma época do ano passado, mas já vem, portanto, de acordo com a ProSoja do estado, em estabilidade, depois de um início de safra que demorou um pouquinho por conta do atraso na chegada das chuvas. Nesta época do ano passado, 90,4% da safra 16-17 da soja já havia sido implantada em Mato Grosso do Sul. Até o momento da temporada nova 17-18, plantio já alcança 86,4%, portanto, estando dentro da expectativa.
A previsão para a safra de soja em Mato Grosso do Sul neste ciclo é de uma área semeada de cerca de 2,5 milhões de hectares. A produtividade média estimada é de 54 sacas por hectare e a produção deve chegar aos 8.300.000 toneladas. O Paraná, segundo maior estado produtor da oleaginosa no país, está com plantio um pouco mais avançado. Por lá, as atividades de semeadura começaram a ficar mais intensas no Brasil. Foi o estado que puxou as atividades de campo e a reta final também tem sido marcada, portanto, por esse andamento mais tranquilo agora do plantio, depois da demora da chegada das chuvas no início do ciclo. De acordo com o Departamento de Economia Rural do Estado do Paraná, a área plantada até o momento alcança cerca de 88% do previsto para este novo ciclo, estimado em 5.453.000 hectares. A estimativa, portanto, é dessa área plantada neste novo ciclo. A condição das lavouras, segundo a Secretaria de Agricultura do Estado, é boa para 95% da área já semeada. E neste momento, boa parte da safra brasileira de soja está no chão. E vamos saber agora como é que fica a previsão do tempo nesses estados produtores. Quem fala sobre como é que está o clima é a Juliana Rezende no quadro Agroclima. Agroclima, oferecimento Biomatrix, sinal verde para alta qualidade em grão e silagem de milho. Olá, boa tarde a todos. O plantio da soja segue avançando na maior parte do país. E no Centro-Sul, as áreas produtoras mais adiantadas com o plantio ficam concentradas na região Centro-Oeste. O estado do Paraná também avançou bastante ao longo dos últimos períodos. Agora já alcança em torno de 80%. O Rio Grande do Sul ainda está um pouco mais atrasado, mas já alcança 40% de áreas implantadas. No decorrer dos últimos períodos, a umidade do solo até diminuiu um pouco aqui no estado gaúcho por conta do tempo mais seco. E foi esse tempo mais seco que acabou garantindo que os produtores pudessem avançar com as atividades de plantio da soja. Nos próximos dias, vai ter pancadas de chuva, agora grande parte aqui do Sudeste, Centro-Oeste e também no norte do Paraná. O avanço de um sistema frontal, mais a formação de um canal de umidade, vai ajudar a intensificar as chuvas no centro do país. E vai ter previsão de chuva forte, porque os acumulados vão ser elevados, em torno de 70 milímetros em Minas Gerais, São Paulo e também Mato Grosso do Sul. Agora, na região sul, conforme esse sistema se afasta do sul do Brasil, as instabilidades perdem intensidade e o tempo mais seco é que vai voltar a predominar. No Rio Grande do Sul não tem previsão de chuva do oeste ao sul gaúcho. No decorrer do período seguinte, as instabilidades agora no Centro-Sul, elas ainda vão persistir e vão se espalhar agora cada vez mais. No estado de Minas Gerais e em Goiás é que deve chover ainda com mais intensidade. Mas nas demais áreas, previsão de pancadas de chuva com menor acumulado. No decorrer do terceiro período, mais para o começo do mês de dezembro, as instabilidades agora no centro-sul do Brasil vão voltar a formar um canal de umidade. Ou seja, as instabilidades da Amazônia acabam migrando para as áreas centrais do Brasil. Aí volta a chover forte entre a região centro-oeste e também no sudeste. Acumulados elevados em torno de 70 milímetros em Minas Gerais e também no estado de São Paulo. Na região sul é que as chuvas perdem intensidade novamente e as pancadas se tornam cada vez mais fracas, isoladas, com baixo acumulado em torno de 15 milímetros no Rio Grande do Sul. Então, no decorrer das próximas semanas, a produção de soja no centro-sul do Brasil ainda segue muito beneficiada, porque as instabilidades seguem concentradas, frequentes e ainda ganhando intensidade no decorrer das próximas semanas. Com isso, o plantio da soja ainda deve seguir em andamento ao longo dos próximos períodos. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Sabe o ditado, o olho do dono é quem engorda o gado? Eu digo mais, meus amigos, o olho do dono é que protege o gado contra a aftosa. Fique de olho no calendário de vacinação do seu estado e vacine o seu rebanho. Olho também na temperatura das vacinas. Elas devem ser conservadas sempre frias, entre 2 e 8 graus. Quer saber mais? Acesse o site do Ministério da Agricultura, agricultura.gov.br. Vacine seu rebanho. Brasil sem aftosa. Esta conquista também é sua. Tá aí o recado do Adriano Edival, importante recado para o pecuarista brasileiro. Primeiro, está de olho no calendário, né, da vacinação no seu estado, porque isso garante a qualidade, a sanidade e também os resultados da pecuária brasileira. Então, se você tem alguma dúvida sobre
qual que é o momento da vacinação, você acessa o portal do Ministério da Agricultura, agricultura.gov.br. Por aqui a gente fala agora do dólar comercial no Brasil. A moeda norte-americana que dita os preços pagos pelos produtos exportados do agronegócio do Brasil, entre eles soja e café, opera nesta sexta-feira em estabilidade em relação ao fechamento de quinta. A quinta foi de R$ 3,27 o fechamento e neste momento o dólar segue nesta casa dos R$ 3,27. No momento caindo 0,22%. E daqui a pouco no Agricultura BR vamos receber o senador Valdemir Moca, do PMDB do Mato Grosso do Sul. Ele fala sobre o Fundo Rural, sobre a medida provisória e os impactos sobre a produção brasileira. Não sai daí, nós voltamos em instantes. Agricultura BR ao vivo, de volta para todo o Brasil. Recebemos hoje no estúdio o senador Valdemir Moca, do PMDB por Mato Grosso do Sul. Ele que vai tratar sobre vários assuntos aqui com a gente, em especial sobre o Fundo Rural. Obrigada mais uma vez, senador. Eu que agradeço a oportunidade do canal de Boi e poder me dirigir principalmente à população de produtores e produtoras de Mato Grosso do Sul, mas também de todo o país. E, senador, nós estávamos fazendo essa pergunta há pouco, a respeito da medida provisória do Fundo Rural. Ela traz um impacto positivo para o produtor, facilita a situação de pagamento de débitos, né, e até para uma possível quitação desses débitos também. O senhor tem uma participação importante nele. Como é que o senhor avalia essa medida provisória que atinge o produtor rural brasileiro? Bom, primeiro, Fabiana Juliana e Fabiano, eu queria agradecer essa oportunidade, mas também queria enaltecer o trabalho da deputada federal Tereza Cristina, né, que foi relatora dessa medida provisória numa comissão mista e que agora irá ser votada na Câmara e depois no Senado, né? Na verdade, eu queria fazer um contexto, né? O produtor, há um tempo atrás, ele tinha ganho duas medidas liminares que julgavam a cobrança do Fundo Rural como uma cobrança inconstitucional. Só que ele ganhou através de uma liminar, né? Insisto, primeira e segunda instância. Então, vários produtores, quando ganharam a liminar, tinham que recolher judicialmente. Muitos fizeram isso. Mas uma grande parte, eu diria que a maior parte, deixou de recolher esse imposto do Fundo Rural. Aí, em março deste ano, o Supremo, a Câmara Suprema, o Superior Tribunal Federal, ela julgou a cobrança do Fundo Rural, julgou a lei constitucional. E aí gerou todo esse passivo, né? E aí houve toda uma discussão, alguns advogados acreditavam que tinha uma maneira, até se tentou, votou no Senado, mas depois se percebeu que nós acabamos anulando uma lei que, na prática, ela já não existia mais, porque depois daquilo, o próprio Superior Tribunal de Justiça tinha editado uma outra resolução. Enfim, a verdade é que foi necessário nós trabalharmos uma medida provisória que se já referiu a 273, cuja relatora, insisto, foi a deputada Tereza Cristina. O que prevê isso? Eu vou até me valer aqui das minhas anotações. A primeira coisa, o Fundo Rural beneficia todos os produtores, não só do Mato Grosso do Sul, do país, né? Eu quero destacar aqui a redução da alíquota, que era de 2%, na verdade 2,3%, porque 0,3% para o Senar, então era recolhido junto, né? Para 1,2%. Então, aquele que estava pagando ou que recolheu judicialmente, ele daqui para frente vai pagar, ao invés de 2,3%, ele vai pagar 1,2% para o produtor rural, pessoa física, né? A retomada da isenção
das operações entre produtores e pessoas físicas. Quer dizer, um produtor negociando com o outro, venda de animal, de bezerro, de semente, de grãos, e sim, isso está isento. E essa é uma relação comercial que ela é muito comum, né, para o produtor rural e que não estava prevista, né? Não estava prevista, quer dizer, é mais um benefício, isso está isento. E a instituição da opção para que o produtor possa recolher esse tributo sobre a sua folha de pagamento, né? Ou então sobre a sua comercialização. Ele tem a opção, ou vai pagar esse 1,2% sobre a folha de pagamento, ou então sobre o valor da sua comercialização. Porque isso é diferente. Um produtor de café, ele tem muitos empregados, sobretudo na colheita. Então, ele vai pagar, imagino eu, em cima da sua comercialização, porque a sua folha de pagamento o valor seria maior. Eu não sei se eu estou sendo claro. Vai depender do tipo de negócio, de tipo de comercialização. É como é a gestão financeira da propriedade, o entendimento ali contábil do produtor rural que vai definir se é na folha de pagamento ou se é sobre aquilo que foi comercializado. Exatamente isso. Realmente a medida muito relatada boa. pela deputada era um anseio de vários produtores, pelo menos com os quais eu tive a oportunidade de falar. Em relação ao passivo, aqueles que nem depositaram judicialmente e nem pagaram, então eles têm o passivo, porque o imposto nunca deixou de existir. Ele estava sob júdice, tinha uma liminar, insisto em dizer, primeira e segunda instância, aí há um erro, porque se passou tanto tempo, né, e foi acumulando isso. Então, esse que tem esse passivo, ele vai pagar essa dívida com um recolhimento de 2,5% para aderir. Porque para aderir antes, né, tinha que pagar 4% da dívida. Esse valor de 4% foi reduzido para 2,5%, o que vai facilitar também a adesão. Esses 4%, dependendo, isso é importante, alguns produtores rurais que estão nos acompanhando em todo o país, era muito, dependendo do passivo que o produtor rural tinha, ou a empresa agropecuária, né? Pode ser uma empresa agropecuária, pode ser uma indústria agropecuária também, era muito. E aí não tinha condição de cumprir uma meta como aquela. Assim, mais produtores podem aderir. Foi mudado através de emenda nessa comissão mista, cuja relatora foi a Tereza. Né? Além dessas medidas que já são muito positivas ao produtor, redução do valor da entrada, a questão da alíquota que foi reduzida já a partir de 2018, tem também uma outra questão muito importante que é a anistia, ou seja, 100% de juros, que reduziu os juros de encargos legais sobre a dívida passiva, né? Anterior. O texto anterior trazia o desconto de 25% sobre essas multas. Isso. E agora, essa nova revisão, ela traz para zero a anistia em relação aos juros. A redução é de 100% dos juros da dívida, 100% das multas sobre o valor devido, né, e dos encargos legais. E ao optar por desistir da ação de renegociar o débito, se ele, eu vou desistir da ação e vou fazer a adesão, né? Ele tem a garantia de que tem um valor que é chamado sucumbência, que é quando você perde a ação ou você tem que pagar os honorários dos advogados. Então, se você desistir dessa demanda, você não vai pagar nada sobre a chamada sucumbência. Então, é uma forma de você estimular também. Né, senador, nesse caso, é importante o produtor também, a proposta da medida provisória, ela atende essas necessidades, uma demanda do produtor rural. Quando o produtor adere, ele automaticamente também assume, né, a dívida. Assumir a dívida, se há processo, né, desiste do processo, tem todos os custos jurídicos, né, do processo. A partir dessa sucumbência, ele não tem a responsabilidade de pagamento por ela ao fazer essa adesão, que também é muito importante. Mas vai mais além. Se o produtor, por exemplo, aderir e lá na frente
a Suprema Corte, o STJ, julgar que a lei é inconstitucional, vamos dizer que o Supremo reveja essa decisão. Que foi apertado, né, a votação. Aí, a dívida renegociada, esse produtor que pagou a dívida, ele vai ter direito da devolução. Porque ela veio assim que se o cara aderisse a esse programa, a decisão, eles usam um termo aqui, ela era o programa especial, ela deixou de ser irrevogável e irretratável. Quer dizer, ele tem essa oportunidade também. Isso é uma forma de você dizer que você não está coagindo ninguém a aderir, né? Mas se você aderir, né, você tem uma série de vantagens. Bom, a medida provisória da deputada Tereza Cristina realmente traz vários benefícios ao produtor. Houveram várias mudanças e conversas ao longo desses últimos meses, né? Muita dúvida surgiu entre os produtores, né? Mas a gente traz sempre aqui pessoas como o senhor para debater esse assunto e deixar o assunto cada vez mais claro. Senador, daqui para frente o que pode acontecer? Essas são mudanças sugeridas ainda, né? Qual que deve ser a procedência deste assunto? Vai tramitar na Câmara, que eu acredito que deve ser aprovada, e depois aprovada no Senado, ela será sancionada pelo presidente da República. Senador, hoje, então, temos uma sensibilização, seja na Câmara Federal ou no Senado Federal, força para aprová-la nas duas casas. Eu acredito que sim. É muito difícil fazer esse julgamento, sobretudo na Câmara. Mas no Senado eu tenho certeza absoluta que, se for aprovado na Câmara, ela será aprovada no Senado Federal. Mas eu queria dar uma informação aqui que é importante. Durante essa discussão, o prazo foi estendido, o prazo para você aderir, para o produtor aderir, ele foi estendido para 20 de dezembro de 2017. Até 20 de dezembro de 2017, o produtor pode aderir a este programa. E uma outra coisa, a inclusão da dívida estava limitada a abril de 2017. Ela foi ampliada para agosto de 2017. São duas coisas importantes. Então, só podia aderir na medida provisória, que foi modificado nessa comissão, produtores cuja dívida ia até abril de 2017. Isso foi ampliado para agosto de 2017. E o prazo da adesão foi ampliado. Antes era 30 de novembro, né? Foi aderido para 20 de dezembro de 2017. Quer dizer, até 20 de dezembro ele pode aderir nessas condições. Ou seja, abre oportunidade para mais produtores aderirem ao programa. Para a gente finalizar esse assunto, senador, a medida, ela perde validade bem em breve, né? No dia 28 de novembro, daqui a 11 dias corridos. Então, o trabalho agora deve fluir com agilidade. Eu imagino que sim. Eu estou convencido, respeitando opiniões de advogados, de produtores, que esse é o melhor caminho. Veja, redução de 100% de juro, de multa, você tem até a possibilidade, se você optar por isso, de também zerar a chamada sucumbência. Então, tem uma série. E você está em dúvida, você aderir e lá na frente o Supremo julgar inconstitucional, você tem o direito de receber. De receber de volta. Né, essa renegociação, que você pagou na renegociação. Então, outra coisa, você pagava 2,3 e agora daqui para frente, até para premiar aquele que sempre pagou, ou pagou regularmente, ou pagou depositando judicialmente. Ele que recolhia 2,3, daqui para frente ele vai recolher 1,2. E importante também, de forma opcional.
ou sobre a folha de pagamento ou sobre o valor comercializado. Senador, aqui a gente está recebendo aqui algumas informações, até a gente não convidou o produtor rural, o telespectador para participar, você pode mandar pergunta. Temos aqui o Alessandro Matias, que não falou de que cidade ele está falando. Alessandro, você pode participar conosco. Ele é pecuarista, provavelmente, tá? Está falando pelo Facebook. Ele está perguntando o seguinte: produtor rural que teve o imposto retido na nota fiscal pela indústria frigorífica. Em caso, nós sabemos que não é uma coisa tão viável assim, mas vamos supor que realmente nós tenhamos a corte voltando atrás na decisão, volta de novo e decide que é inconstitucional. Como é que ele recebe esses valores que ele pagou? Aí a empresa vai ter que devolver. A empresa frigorífica, no caso, agora, vai ter que devolver. Se a empresa descontou dele e também recolheu, aí não, aí é o próprio Tesouro, é a própria União. Eu estou dizendo que há casos em que eu sei disso, que houve o desconto do produtor, ele pagou, né? Só que a empresa não recolheu. Não repassou. Aí quem deve para o produtor é a empresa. Mas se a empresa descontou e recolheu, aí quem deve para ele é o Tesouro, é a União. Senador, no seu conhecimento, a sua experiência, hoje, assim, o que aconteceria? Caso como esse que o Alessandro Matias colocou, vamos supor que a indústria frigorífica recolheu e não repassou para a União, tá? Os produtores rurais, sindicatos vão ter que acionar essas indústrias? Vão ter que fazer sem dúvida nenhuma, vão ter que cobrar isso judicialmente da empresa, que cobrou e não recolheu. E aí isso, né? Que aí isso foge também à União, porque não recebeu o valor. Em um crime fiscal, né? Ela recolheu de você, quer dizer, o produtor fez a parte dele e ele não recolheu. Aí o devedor é a empresa, né? Tanto para a União como para o produtor que recolheu, né, devidamente o imposto. Senador Mock, só queria fazer uma última pergunta, Juliana, a gente já está dando o horário aqui, mas, senador, falando da sua opinião como representante público, o senhor não é um produtor rural, mas o senhor sempre esteve muito ligado à produção rural brasileira. Quando nós temos essa medida provisória, que atende o produtor rural, que torna essa imposição do tributo um pouco mais justa para esse contribuinte, nós temos também, por um outro lado, o governo, né, no caso a União, abrindo mão também de receita. Entretanto, isso possibilita a produção rural brasileira ser mais expressiva, ter uma produção maior e automaticamente recolhe mais aos cofres públicos. O que o senhor acha dessa relação? Tem muita gente que critica essas isenções todas, mas, na verdade, o governo errou ao deixar por tanto tempo essa decisão, se o fundo rural era constitucional ou inconstitucional. Quer dizer, eu disse e repito, por duas vezes, em primeira e segunda instância, a lei foi julgada inconstitucional. Então, qualquer produtor tinha o direito de dizer, isso não vai passar, né? E isso daí vai ser julgado inconstitucional. Então, houve essas duas, a decisão era precária, porque era em cima de uma liminar, mas é claro que... se tinha o viés de que ela estava apontando muito claro. E aí eu dou razão, achou que aquilo, né? Agora, eu acho que o produtor deveria recolher judicialmente, porque aquilo era uma decisão precária e muita gente deixou de pagar. Agora, quando veio essa decisão da Suprema Corte, do Superior Tribunal de Justiça, tornando a lei constitucional, aí bateu esse desespero. Razão pela qual eu, particularmente, nós trabalhamos muito nisso e o governo inicialmente muito duro, querendo... mas nós chegamos a um limite, vamos dizer assim, o máximo que nós pudemos melhorar, nós melhoramos durante a tramitação. Mais uma vez, parabéns aos membros da comissão mista, em especial a nossa relatora aqui do nosso estado, a deputada federal Tereza Cristina.
Realmente um trabalho muito forte e importante para o setor agropecuário do país, que leva o país todo para frente. Senador, nós vamos ter que encerrar aqui a nossa entrevista de hoje. Numa próxima oportunidade, a gente conversa sobre as obras e infraestrutura voltadas ao agronegócio de Mato Grosso do Sul. Sim. Obrigada pelo seu tempo. Tá, eu quero dizer que eu vim preparado para esses temas todos, mas eu sei que nós gastamos o nosso tempo, mas é o tema mais importante, é o tema que desperta mais curiosidade e tem muita dúvida ainda em relação a essa questão. Eu espero ter, de alguma forma, contribuído para esclarecer melhor essa medida provisória. Sem dúvida. Obrigada. Obrigado, senador. Eu que agradeço. Bom, e a Agricultura BR vai para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta com informações sobre café e também o café Conilon que melhorou a produção, Juliana. E ainda hoje a gente fala sobre os preços da cotação do arroz em casca no Rio Grande do Sul, que tiveram alguma elevação neste último mês. Agricultores de todo o Brasil estão no campo fazendo o plantio da nova safra de soja, a primeira safra de verão, mas já com olho no tempo em relação ao que vai ser preciso para fazer o plantio da segunda safra. A maioria dos produtores opta pelo milho na safrinha. Vamos saber então com a Juliana Rezende agora como que o tempo deve se comportar em condições climáticas nesta fase inicial de plantio da segunda safra. O plantio do milho está mais adiantado nas áreas mais ao sul do Brasil. O estado gaúcho já alcança em torno de 90%, já partindo para a reta final do plantio das lavouras. O que garantiu esse avanço das atividades no campo agora durante os últimos períodos foi o predomínio de tempo mais seco na região sul. E esse tempo mais seco, essa falta de chuvas também diminuiu a disponibilidade hídrica do solo no Rio Grande do Sul. Agora, entre o Paraná, Sudeste, também o estado de São Paulo e Minas Gerais, a disponibilidade hídrica ainda segue bastante elevada. No decorrer dos próximos períodos, o avanço de uma frente fria em direção à costa da região sudeste vai ajudar a organizar um canal de umidade. E por conta disso é que vai voltar a chover com forte intensidade entre o sudeste e também centro-oeste. Risco até para temporais nessas áreas, porque as chuvas ganham bastante intensidade. E na região sul, conforme o sistema ele vai se afastando em direção à costa do sudeste, o tempo mais seco vai voltar a predominar por conta do avanço de uma massa de ar mais seco e frio, que além de manter os dias ensolarados, também vai manter o declínio das temperaturas, principalmente nos períodos da manhã. No decorrer do período seguinte, na próxima semana, essas instabilidades agora no centro-sul, elas vão voltar a se espalhar, ou seja, vão alcançar todas as regiões do centro-sul. Então vai voltar a ter previsão em praticamente todos os estados do centro-sul do Brasil. As chuvas mais fortes ainda vão ficar restritas no sudeste, principalmente em Minas Gerais, pode chover até 70 milímetros na faixa leste mineira. No decorrer do terceiro período, essas chuvas agora no centro-sul, elas vão voltar a ganhar força, principalmente aqui entre o centro-oeste e o sudeste, por conta da formação de um novo canal de umidade. Então, as chuvas persistentes ainda devem garantir condições hídricas boas, principalmente agora para o plantio do milho, tanto no centro do país, principalmente entre o centro-oeste e também sudeste. Isso vai ocorrer pelo menos até o dia 2 do mês de dezembro. Então, ao longo das próximas semanas, as condições para o plantio do milho no centro do país ainda devem seguir muito favoráveis para o andamento das atividades no campo, porque as chuvas têm potencial para aumentar a disponibilidade hídrica do solo. Já na região sul, principalmente no Rio Grande do Sul, onde as atividades já estão praticamente finalizadas, esse tempo mais seco agora dos próximos dias vai garantir o avanço nas atividades no campo. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Até daqui a pouco, Juliana Rezende. E olha, o assunto agora é o plantio da safra de milho, segunda safra no estado do Mato Grosso. Isso porque o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária divulgou o seu primeiro levantamento para a segunda safra. E ele traz realmente uma redução de 18,75% se comparada à segunda safra da temporada anterior. O que significa que a safra 2017-2018 em Mato Grosso deve render 25 milhões de toneladas de milho. E é o que nós mostramos agora, trazendo aqui um resumo dessa história toda que eu contei. Temos aqui estimativa do IMEA para a produção de milho de segunda safra em Mato Grosso em 25 milhões de toneladas ou 18,75% de queda frente àquilo que aconteceu na segunda safra da temporada 2016-2017.
Além de ter aqui uma redução na produção, é evidente que o grande motivo, e está na nota técnica, o IMEA coloca muito claramente na sua nota técnica o porquê que isso acontece. Primeiro motivo: o atraso no plantio da safra de soja. Se esse atraso no plantio da safra de soja no Mato Grosso pode até ser que não traga uma situação ruim em relação aos produtores, ou seja, diminui a produtividade da soja, e em alguns casos, raros casos, tem necessidade de replantio, por outro lado, ele retira do milho, que é plantado em segunda safra, quase na sua totalidade em Mato Grosso, tira a possibilidade de plantar na janela ideal. E isso aflige, acaba impactando negativamente no resultado de campo. Mas não é só isso. Há uma redução também na área destinada a milho de segunda safra no estado de Mato Grosso, que cai. Vamos ver então esses dados, porque tem uma redução aqui de pouco mais de 500 mil hectares. Temos aqui 2016, quando a segunda safra foi cultivada, aqui os dados estão invertidos, 2017 com 4.250.000 hectares, enquanto o ano de 2016 com 4.700.000 hectares. Portanto, há uma redução entre aquilo que foi cultivado em 2016 para 2017 de 550.000 hectares de milho que não serão cultivados neste ano de 2017. O fator principal, sem dúvida, é o preço do cereal. O plantio do milho na Argentina segue avançando. De acordo com a Bolsa de Cereais de Buenos Aires, passa agora de 35% da área prevista. Isso representa uma extensão total já semeada até este último boletim desta quinta-feira de 1.900.000 hectares. A estimativa é a de que a Argentina cultive 5.400.000 hectares com milho neste novo ciclo temporada 2017-2018. O ritmo de plantio tem sido lento na Argentina para o milho nos últimos períodos, em detrimento da soja, já que os produtores optam por dar mais atenção ao cultivo da oleaginosa. Espera-se que o ritmo para o milho ele avance agora no mês de dezembro, quando deve haver a iniciação do plantio do milho de segunda etapa por lá. E a gente segue falando de milho, vamos agora saber como vem o mercado internacional. Fabiano. Tá certo, Juliana. Bom, agora sim vamos falar um pouco sobre milho em Chicago. A Juliana falava sobre milho na Argentina e é importante lembrar que desde quando o Maurício Macri assumiu, o milho tem sido o grande destaque das produções agrícolas da Argentina, com aumento na produção, mas especialmente uma ocupação maior no mercado externo. É o que nós temos visto nos relatórios de oferta e demanda do Departamento de Agricultura norte-americano, a Argentina cada vez mais ocupando o cenário internacional com suas exportações de milho. Vamos saber agora como é que vem os negócios em Chicago, porque hoje temos aqui um dado para milho que é raro até de aparecer, recuperação para o mercado de milho nos Estados Unidos, tem uma certa estabilidade, melhora em preços para o milho, para o petróleo nos Estados Unidos, que influencia diretamente o milho negociado por lá. Posições ganham um pouco, mas ganhando um pouco mais de 2 centes de dólar. Posição de dezembro, $3,39 o bushel, março, $3,51, maio, $3,59 e julho, $3,67 por bushel. A cotação do arroz em casca tem reagido nas últimas semanas no estado gaúcho, depois de o mercado ter apresentado queda seguida por 3 meses consecutivos. De acordo com pesquisadores do CPEA, é a indústria de arroz no estado gaúcho que está mais ativa, repondo seus estoques. E isso faz, portanto, com que as cotações fiquem mais elevadas. Além disso, tem o agricultor gaúcho, que também está com as atenções focadas no campo, no plantio da nova safra de arroz, mesmo com as instabilidades climáticas prejudicando as atividades de semeadura. Vamos acompanhar na tela agora o que mostra o indicador do arroz em casca do CPEA, que toma como base o valor negociado no estado gaúcho.
O valor que a gente vê na tela é a média dos meses passados. A gente vê que este mês de novembro, depois de 3 meses seguidos de desvalorização, traz alguma recuperação na cotação do cereal no estado gaúcho. No mês de junho, o valor médio ficou em R$ 39,75 pela saca de 50 quilos. Julho registrou preços acima de R$ 40. A média do mês fechou em R$ 40,23. De lá para cá, foram sentidos 3 meses de desvalorização. Em agosto, a média para arroz em casca ficou em R$ 39,65. Em setembro, R$ 37,35. Em outubro, houve uma queda também bem forte, encerrando o mês com a média na casa dos R$ 36,42 a saca. O mês de novembro, com essa aquisição mais forte por parte das indústrias, tem feito a cotação subir. Média do mês, no acumulado destes 17 dias, está em R$ 37,23. A cotação já sobe mais de 2% desde o fim do mês de setembro. E o Rio Grande do Sul já atingiu 83% de colheita sobre as suas áreas cultivadas com trigo. Mas o trigo lá no Rio Grande do Sul vai passando por um problema, essa questão climática que afetou a qualidade. Com isso, boa parte dele está sendo destinado para a produção de biscoitos e também de cola. Pouca coisa, neste momento, sendo destinada para panificação. Esse é um levantamento da consultoria Trigos e Farinhas e a Annelise Nicolodi fala um pouco mais a respeito desse tema. A colheita de trigo está praticamente no fim no Rio Grande do Sul, onde foram plantados aproximadamente 700 mil hectares. Do volume colhido até agora, 85% está com pH entre 74 e 77. 8% com pH abaixo de 74 e apenas 7% com pH maior que 78. Com isso, estima-se que apenas 150 mil toneladas sairão para exportação via Porto de Rio Grande para ração e outras 150 mil toneladas serão consumidas localmente, mas também não devem servir para panificação. A demanda para abastecer os moinhos locais é pequena, em torno de 1.500.000 toneladas. O que deve sugerir a necessidade de importação de trigo. A comercialização segue bastante lenta, tendo em vista a baixa qualidade. Os preços variam entre R$ 28 e R$ 31 a saca de 60 quilos. Annelise Nicolodi, para o SBA. E no próximo bloco tem o assunto café. Você vai ver entre os destaques que a consultoria Safras e Mercado reduziu a expectativa de colheita do Brasil nesse ano de 2017. Aproveite para entrar em contato com a Agricultura BR. Nosso WhatsApp é o 679-9656-2266. Nós vamos para o intervalo e voltamos já. A consultoria Safras e Mercado apresentou ao mercado nesta sexta-feira, dia 17 de novembro, a sua revisão em relação à produção brasileira de café neste ano de 2017. A consultoria trouxe para baixo a produção total do país, trazendo uma revisão em relação ao relatório apresentado anteriormente. No relatório anterior, a consultoria Safras e Mercado estimava a safra em 51 milhões e 100 mil sacas de 60 quilos do grão. Relatório divulgado nesta sexta traz para 50 milhões 450 mil sacas esta nova projeção, acreditando, portanto, que este ano foi de uma produção ainda menor de café para o Brasil. A grande queda foi na safra de arábica. O valor não ficou ainda tão menor porque a safra de Conilon foi revisada para cima. Safras e Mercado também acreditou em uma recuperação na produção da variedade Conilon no Brasil. E os números atuais, contrariando com o relatório anterior, são os seguintes. Para a safra de arábica, a consultoria estimou no seu relatório anterior 39 milhões e 600 mil sacas de 60 quilos do grão colhidos. Já os números atuais revisam para 38 milhões e 800 mil essa expectativa. A safra de Conilon teve uma revisão para cima. 11 milhões e meio de sacas de 60 quilos eram estimados no relatório anterior e agora a Safras e Mercado acredita que a temporada tenha sido de 11 milhões e 650 mil sacas.
Com essa nova revisão na expectativa de produção de café no Brasil em 2017, o número fica 10% menor em relação ao que a consultoria previu na temporada de 2016, queda de 10% na safra brasileira do grão, já que em 2016 o Brasil colheu na visão do Safras e Mercado, 55.750.000 sacas. Previsão de 2017 em 50.450.000 traz, portanto, esta situação de uma safra 10% menor. Segundo a consultoria, o que causou essa grande queda na produção foi o tamanho dos grãos no Brasil. A safra de café arábica, em especial na região sul de Minas Gerais, a principal produtora desta variedade, rendeu grãos bem mais miúdos, gerando, portanto, um número final de safra bem menor. Na normalidade, segundo Safras e Mercado, o percentual de peneira graúda na safra é de cerca de 30%. Neste ano de 2017, esse volume ficou entre 20% a 25% do total colhido. E ainda falando de café, a Associação Brasileira da Indústria de Café, a ABIC, divulgou na tarde desta última quinta-feira uma notícia inédita no ano de 2017. Aliás, inédita há muito tempo. É que pela primeira vez, pelo menos em uma semana, do dia 6 até o dia 10 de novembro, o Brasil teve uma oferta de café Conilon considerada regular. Isso não tinha acontecido. É importante lembrar que o estado do Espírito Santo passa há 3 anos por uma seca muito forte, é o principal estado produtor, e a oferta de café Conilon no Brasil é baixa. Então tivemos uma semana no ano na qual a oferta foi considerada satisfatória. Vamos ver esses dados, porque no índice de café para a indústria, esse é chamado Índice de Oferta de Café para a Indústria da Associação Brasileira da Indústria de Cafés. O que acontece? Semana do dia 6 a 10 de novembro desse ano de 2017, atingiu na classificação 7,77 pontos. Esse índice traz uma pontuação de 1 até 9. A oferta considerada normal ou regular é sempre 7 ou maior que 7. Portanto, atingiu uma situação satisfatória de acordo com a Associação Brasileira, a ABIC. A explicação é que a colheita do Conilon Robusta e também do Arábica, que terminou, traz café suficiente para o mercado, traz café ali um pouco, teve uma alteração ali um pouco para cima, né? A Juliana destacava Conilon um pouco maior, uma pequena quantidade ali, de acordo com Safras e Mercados, o suficiente para trazer regularização, pelo menos em uma semana, para a indústria brasileira do café. A movimentação de cargas nos portos brasileiros cresceu 6,6% no terceiro trimestre deste ano de 2017, na comparação com o mesmo período em 2016. As informações são da ANTAQ, Agência Nacional de Transportes Aquaviários. Entre os meses de julho, agosto e setembro do ano passado, a movimentação dos portos brasileiros alcançou 262 milhões e 100 mil toneladas. No terceiro trimestre deste ano, o número chegou aos 279 milhões e 300 mil. Entre os portos que mais se destacaram no crescimento da movimentação de cargas estão, em primeiro lugar, Paranaguá e o Porto de Santos, os maiores de embarques do Brasil. O Porto de Paranaguá, no estado paranaense, apresentou um incremento de 38,3% na movimentação. Porto de Santos, em São Paulo, 11,7%. Santarém, no Pará, este liderou a lista com embarques 147,4% maiores na comparação com o terceiro trimestre do ano passado. E o Porto de São Francisco do Sul, em Santa Catarina, também teve um grande desempenho de 39,4%. E a gente segue por aqui trazendo mais destaques. O Agricultura BR está quase chegando ao fim, mas ainda com muita informação para você. E agora com a participação do telespectador Juliana no quadro Agricultura BR Responde.
E a participação de hoje a gente lê agora na tela. Você de casa acompanhe com a gente. Quem mandou foi Silvânia de Cássia Pereira, de Poço Fundo, em Minas Gerais. Ela fala o seguinte: boa tarde, apresentadores do Agricultura BR. Vocês são muito simpáticos. Obrigada, Silvânia. Adoro assistir este programa. Por aqui está chovendo muito pouco. Gostaria de saber se na segunda quinzena de novembro vamos ter mais chuva aqui para o sul de Minas. Obrigada a você, Silvânia, por esse recado e por participar do quadro com a gente. Era bom a Suelen também ver um pouco desse recado dela. Mas quem vai responder aqui essa questão da telespectadora do interior de Minas é a Juliana Rezende. Respondendo a dúvida da telespectadora Silvânia Pereira, da região de Poço Fundo, no sul de Minas Gerais, e gostaria de saber como é que ficam agora as próximas chuvas para esta região. Bom, o sul de Minas Gerais já recebeu algumas pancadas de forma bastante expressiva ao longo dos últimos períodos, tanto que essas chuvas tiveram potencial para aumentar a disponibilidade hídrica do solo de forma bastante expressiva aqui nessas áreas em rosa. Nos próximos dias, a passagem de uma frente fria pela costa do sudeste vai ajudar a manter as chuvas mais fortes no centro do país. Então vai ter previsão de chuva forte em toda a metade sul mineira, com acumulados de até 70 milímetros. E no decorrer da semana seguinte, essa chuva agora ela ainda vai persistir, só que não de forma tão expressiva. Vai ter algumas áreas que ainda pode chover em torno de 70 milímetros na metade sul de Minas Gerais, mas no extremo sul mineiro, os acumulados ainda devem ficar em torno de 50 milímetros. A partir do terceiro período, essas chuvas agora no sudeste vão voltar a ganhar intensidade. A atuação de um novo canal de umidade vai garantir pancadas fortes e também com altos acumulados. Pode chover ainda em torno de 70 milímetros em apenas 5 dias, entre o dia 28 de novembro até o dia 2 do mês de dezembro. Então, ao longo das próximas semanas, entre esta segunda quinzena do mês de novembro e também o comecinho do mês de dezembro, as instabilidades seguem persistentes e também ganhando intensidade na região de Poço Fundo, no sul de Minas Gerais. As informações respondendo a nossa telespectadora do interior de Minas Gerais. Obrigado pela sua participação. O pessoal pode continuar participando. Mande sua pergunta para o 67 99656 2266. Esse foi o quadro Agricultura BR Responde. Minuto final desta edição. Vamos à soja em Chicago, ela que traz um fundamento para as negociações com soja aqui no Brasil. Mercado futuro do grão segue operando em alta nesta sexta-feira. A posição de janeiro vem a $9,77 por bushel, sobe bem a soja hoje no mercado futuro de Chicago. 5 centavos de dólar já ganhou esta posição. A posição de março vem a $9,86 por bushel, a de maio a $9,98 e julho já volta a operar acima dos $10 por bushel, um patamar significativo interessante para o mercado internacional do grão. Julho já opera, portanto, a $10,07 por bushel nesta sexta-feira, Fabiano. Outro elemento importante na formação do preço da soja, do milho e do café é o dólar. Dólar comercial agora com ligeiro recuo de 0,13%, vem negociado a R$ 3,27 mais 3. Esta edição vai ficando por aqui. A você que esteve conosco nesta última hora e meia, muito obrigada pela companhia. Tenha uma excelente tarde. Este é o Agricultura BR. A inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você. A todos, uma ótima tarde e até mais.